Pessoal, bom dia. Eu sou o Thiago Francisco, sou higienista ocupacional, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou técnico em segurança do trabalho. E o tema de hoje, dessa semana aí, semana do dia 15 de junho, o tema é desenvolvimento profissional na área de saúde e segurança do trabalho. Esse tema aí é um tema que pouco explorado, na área de saúde e segurança do trabalho. Geralmente o pessoal foca um pouco mais na questão técnica, do negócio, assuntos voltados para higiene ocupacional, para ergonomia. E eu resolvi escolher esse tema essa semana, que o desenvolvimento profissional, ele não tem a ver com a quantidade de formação que você tem. O desenvolvimento profissional, ele tem a ver com muito mais com a questão da atitude, do que propriamente quantas especializações que você tem, quantos cursos você tem na área de saúde e segurança do trabalho. Então, assim, a grande sacada para você alavancar sua carreira, ou então para você melhorar os resultados da sua empresa, está mais relacionado com a atitude que você tem no dia a dia, do que propriamente com a questão de quantos diplomas, quantos certificados aí, no caso, você tem. E o que eu tenho observado, assim, que eu conheço vários profissionais aí que têm um sucesso na carreira aí, tanto na área de higiene ocupacional quanto na área de saúde e segurança do trabalho. O que eles têm de diferente? É a questão da atitude, É transformar todo aquele conhecimento que ele adquiriu no curso técnico de segurança do trabalho, que ele adquiriu na sua graduação, ou então na sua especialização em segurança do trabalho, e transformar isso em resultados. Então a grande sacada é isso, é você pegar todo o seu conhecimento e transformar ele em resultado. Eu conheço alguns profissionais aí que formou em excelentes faculdades, fez mestrado, só que as coisas não aconteciam. Ou seja, por mais que a pessoa era estudiosa, conhecedora da área, as coisas de fato não aconteciam, porque tinha a ver com a atitude do profissional de saúde e segurança do trabalho. Até que num determinado momento, esses profissionais perceberam que não adianta nada você ter um status lá de falar assim, eu sou higienista certificado, eu sou engenheiro de segurança, se você não consegue pegar esse conhecimento e transformar em resultado para a empresa, ou então transformar em resultado para você mesmo. Então, assim, e o que acontece? Por que a grande sacada é essa do comportamento? Porque essa questão comportamental, você não aprende isso no curso técnico, Por mais que você tenha lá a psicologia do trabalho que você estuda lá, está mais relacionado com a questão de você persuadir trabalhadores, Então, isso daí são coisas que você não aprende na faculdade, não aprende num curso de pós-graduação, não aprende numa especialização, e isso daí é na prática. E tudo depende da maneira como que você reage a essas situações, entendeu? E aí entra a questão do espírito empreendedor, que aí vai mexer com a questão da sua atitude. Quando eu falo de empreendedorismo, muitas pessoas eles acham assim, empreendedorismo é montar uma empresa, é você trabalhar para você mesmo. Olha, nem sempre, você tem várias pessoas empreendedoras da área privada, pessoas que pegam os problemas que aparecem no dia a dia na área de saúde e segurança do trabalho e transformam em resultado, em economia para a empresa. E a principal sacada é como que você reage às questões que aparecem. Exemplo, empresas grau de risco 1 e 2 que não declararem riscos, físicos, químicos, biológicos ou ergonômicos, o risco de acidente, estão desobrigadas de elaborar o programa de gerenciamento de risco, isso de acordo com o NR1. De repente você pode entender que isso é um problema. Por quê? É um problema porque a quantidade do serviço
da área de saúde e segurança, em quantidade, ele vai reduzir consideravelmente no ano de 2021. Eu não tenho dúvida disso. Em quantidade vai reduzir. Porém, em volume, ele vai aumentar. Então, depende de como que você vai reagir. De repente, você vai pensar assim, vou fechar minha consultoria porque a maioria das empresas são empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, então eu não vou ter serviço. Essa é uma maneira de você reagir ao que está acontecendo. A outra maneira de você reagir é a seguinte: espera aí, existe realmente empresa que não tenha nenhum tipo de risco? Quem será que é o profissional que vai assumir, digamos assim, essa bomba, né? O cara fala que a empresa não tem risco físico, químico, biológico, não tem risco de acidente, não tem risco de ergonômico, e dali a pouco aparece um trabalhador acidentado, aparece um trabalhador com uma doença do trabalho. E aí, como é que fica se a empresa declarou que não tinha risco? Como que isso vai ficar? Outra questão, as empresas que de fato implementar o programa de gerenciamento de riscos, para ela poder buscar, para ela poder almejar uma redução nas alíquotas lá previdenciárias, ou então reduzir o custo trabalhista, reduzir o custo nessa questão de insalubridade, de periculosidade, ela vai ter que investir em controle, ela vai ter que investir em treinamento, ela vai ter que investir em várias questões. Então essa é outra maneira de você enxergar. Tem profissionais que geralmente são aqueles profissionais que não obtêm muito sucesso na carreira de saúde e segurança do trabalho, só enxerga o problema. Ou seja, ele não enxerga aquele problema como uma oportunidade, tá? Então, assim, são esses profissionais que não têm sucesso, porque está sempre enxergando o problema, está sempre enxergando que as coisas vão dar errado, que as coisas não funcionam, que as coisas não dão certo, e aí acaba se entregando. Então, esse é o tema do nosso café com higiene ocupacional de hoje, que é desenvolvimento profissional. Por que alguns profissionais têm mais sucesso na área de saúde e segurança do trabalho e outros não? Isso tem a ver com a atitude. Não importa quantos diplomas você tem, não importa quantos títulos você tem, o que importa para você ter sucesso na área de saúde e segurança do trabalho tem a ver com a sua atitude. Por que tem a ver com a atitude? Gente, estudar não é sinônimo de ganhar dinheiro. Não é, de fato não é. Existem três coisas que, para mim, elas são completamente antagônicas. A minha experiência me mostra isso. Que três coisas são essas? Estudar, aprender e ganhar dinheiro. Para mim são coisas completamente diferentes. Por que eu vou explicar isso? Olha, o fato de você passar por uma faculdade, ainda que seja uma faculdade renomada, você fazer um curso técnico aí no Instituto Federal, que seja, não quer dizer que você vai aprender. A questão de aprender, ela está muito mais relacionada a você do que propriamente, exclusivamente a instituição que você está estudando. É claro que eu sei, tem excelentes instituições, tá? Tem faculdades, tem cursos técnicos excelentes aqui no Brasil. O fato de aprender tem a ver com você, e tanto é que tem muitos profissionais que formaram em cursos assim não tão conhecidos, então em faculdades não tão renomadas, e que sabem muita coisa. Por quê? Parte dele mesmo buscar esse conhecimento. E a questão de ganhar dinheiro, gente, estudar e ganhar dinheiro não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ganha dinheiro quem tem visão e coragem, ou seja, os dois ingredientes que você precisa: visão e, segundo, coragem, tá? Por que eu estou falando isso, gente? Vamos falar da minha área foco. Higiene ocupacional é uma área multidisciplinar, é uma área complexa, tá? E aí eu vou falar dos higienistas ocupacionais certificados, porque para você ser certificado, você tem que se submeter a uma prova, que seja aqui no Brasil, ou que seja a prova da AIA lá nos Estados Unidos,
para você receber o título lá, né, de ROC, Higienista Ocupacional Certificado, esse termo que é designado aqui no Brasil. Para passar nessa prova, a pessoa tem que ser estudiosa e tem que ser inteligente. Não é uma prova que você vai lá no final de semana, em agosto, faz a prova, vou lá ver como é que é e passei. Não é assim que funciona. Ou seja, eu conheço muitos higienistas ocupacionais certificados, que são pessoas inteligentes, que são pessoas preparadas, mas são pessoas que não estão ganhando dinheiro. Ah, Thiago, como assim? A prova é super difícil, a prova te coloca num know-how entre os 100, digamos assim, declaradamente os 100 profissionais mais capacitados em matéria de higiene ocupacional do país, sim. Só que se você não tiver atitude empreendedora, uma atitude para você buscar esse sucesso, né? Que o sucesso nem sempre é o dinheiro, às vezes o sucesso é a empresa querer chegar na gerência, ou melhor, o profissional querer chegar na gerência da empresa, querer chegar na diretoria, ou seja, ter um sucesso na sua carreira profissional. E por que eu estou usando esse exemplo? Para ser higienista ocupacional certificado, a pessoa teve que estudar muito. Agora, isso é sinônimo de ganhar dinheiro? Não. É por isso que eu estou cansado, gente, eu estou cansado de ver técnicos de segurança que têm muito mais sucesso do que muitos engenheiros. São técnicos de segurança que são coordenadores na empresa que eles trabalham, ou seja, a coordenação não ficou na mão do engenheiro, ficou na mão do técnico. Ou então são técnicos de segurança do trabalho que montaram a própria empresa deles e estão contratando engenheiros para poder trabalhar para eles. Eu estou cansado de ver isso no mundo do empreendedorismo na área de saúde e segurança do trabalho. Ou seja, mas espera aí, o cara é técnico, aí às vezes rola aquele preconceito bobo, né? Ele é técnico, mas ele tem atitude e ele tem resultados. Então, o ponto foco, né, do desenvolvimento profissional na área de saúde e segurança do trabalho. Por que na área de saúde e segurança do trabalho? Porque a área que eu atuo, eu não tenho know-how para poder falar de outras áreas, mas na área de saúde e segurança do trabalho, o resultado, assim, o seu sucesso profissional não tem a ver com quantos títulos que você tem ou em qual provinha que você passou, né? Tem a ver com a sua atitude. E ter atitude, gente, não é uma tarefa fácil. Ela pode até ser simples, mas não é uma tarefa fácil. Por quê? Cada vez que você tem uma atitude, vai aparecer 1 milhão de pessoas para poder tentar te derrubar, tentar te calar, te criticar. Ou seja, ficar falando de você, tentando te desanimar. Então, assim, quando eu tenho uma ideia na empresa, uma ideia empreendedora, a primeira coisa que eu faço por um momento é não contar essa ideia para ninguém. Depois que ela está implementada, ou que ela já está quase na reta final dela ser implementada, é que eu conto para as pessoas. Principalmente pessoas próximas, tá? Porque hoje, eu não sei o que está acontecendo com a sociedade, isso inclui nós profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, que as pessoas estão focando só naquilo que não funciona, viu? Só naquilo que deu errado, ou aquilo que pode dar errado, ou aquilo que não foi dito. Por exemplo, o que acontece? Vamos imaginar que essas pessoas aí, os youtubers da vida aí, tem pessoas que gravam conteúdo aí de 20, 30 minutos, conteúdo fantástico, tem lives fantásticas aí de 1 hora. Sempre aparece pessoas com comentário: você não falou disso, você não falou daquilo. Ou às vezes a pessoa faz um comentário ali em que 99% foi assertivo e apenas 1% foi algo assim um pouco desconexo. As pessoas tendem a focar naquilo que não foi falado, naquilo que não foi feito, ou naquilo que está errado, e esquece aquele conteúdo de valor, aquele conteúdo que agrega para as pessoas, né? O Arlen: Thiago, vejo como para nós
da área de saúde, segurança do trabalho, falta ter um pouco de inteligência emocional. Warlen, eu acho que falta muito, viu? Não é pouco, falta muito, entendeu? Essa questão da inteligência emocional, está aí um ponto interessante que você tocou. Há alguns anos atrás, a pessoa que era vista como um gênio, né? Era aquela pessoa boa na área de exatas, né? Que era a pessoa com muita facilidade em matemática, muita facilidade em física, em química. Então, essas pessoas que eram tidas como as inteligentes, né? Hoje, inteligência é sinônimo de inteligência emocional. Saber lidar com pessoas, saber lidar com situações e a maneira como você reage às situações do dia a dia, sejam situações técnicas ou sejam situações envolvendo pessoas. O tempo todo estamos lidando com pessoas, e se não soubermos entender isso, né? Se a gente não souber lidar com pessoas, não é que a gente está assim indo por fracasso, mas assim, de repente você não vai ser um profissional pleno, um profissional completo, tá? E para o seu desenvolvimento profissional, quando eu falo que o sucesso profissional ele não tem a ver com os títulos que você tem, né? Não tem a ver com a quantidade de cursos que você tem, né? Mas sim com a sua atitude. Atitudes têm a ver com a inteligência emocional, entendeu? Tem a ver com a inteligência emocional e muito, muito mesmo. Quando você contrata um empregado, quando você está trabalhando com seu colega de trabalho, por trás daquela imagem, né, daquela pessoa ali, é uma pessoa que tem problemas familiares, que pode ter problema no relacionamento, que tem problemas de dívida, como todo mundo praticamente tem pessoa que tem sonhos, a pessoa que quer crescer na vida, ou seja, você tem que entender de pessoas para você conseguir sucesso, né? Conseguir persuadir pessoas, conseguir convencer pessoas, isso tudo tem a ver com a inteligência emocional, né? Mais um comentário aqui vamos ver aqui, EHS Descomplicado, muito sugestivo esse nome, já falei aqui, concordo, né? O Arlen, né? Temos que ter um pouco de inteligência emocional, sim. O EHS Descomplicado comentando aqui, verdade, cuidado do outro parte do cuidado de si, pessoas precisam de pessoas, exatamente isso mesmo. E na sua carreira profissional, gente, não importa se você está na área privada, não importa se você é um profissional de consultoria, se você tem a sua empresa, para o seu desenvolvimento profissional, você vai precisar de altas doses de inteligência emocional. E essa inteligência emocional, ela tem a ver com várias outras coisas. É um processo que você vai precisar transformar num hábito. Inteligência emocional é algo que você vai praticando até virar um hábito. E assim, não é fácil, porém, tem uma coisa que é muito assim, consoladora na higiene ocupacional. Você tem a oportunidade de praticar a inteligência emocional a todo momento. Todo momento você está convivendo com pessoas, todo momento você pode estar motivando pessoas, se motivando, direcionando, sendo uma espécie de coach, ou então você mesmo ser uma pessoa que está sendo mentorada. Então, o tema dessa semana, eu acho ele extremamente importante, extremamente relevante, que é a questão do desenvolvimento profissional. E o desenvolvimento profissional, ele tem a ver também com a questão do desenvolvimento pessoal enquanto pessoa. Primeiro, você tem que ter o seu sucesso como pessoa, gostar de você, se ver no espelho como uma pessoa encantadora, para você buscar o seu desenvolvimento profissional. Então, assim, não dá para separar a pessoa do profissional. Eu acho engraçado, tem pessoas que falam assim, na empresa eu sou uma pessoa, mas em casa eu sou outra. Gente, não dá para separar, você é a mesma pessoa em todo e qualquer lugar.
você é a mesma pessoa em toda e qualquer situação. O fato é se você quer trabalhar essa pessoa ou não, para que você consiga trabalhar o profissional, ok? Então, assim, o ponto principal é esse, melhorar como pessoa para buscar melhorar o profissional. Ó, esse tema é de muito valor na sua essência, estamos em um momento de evoluir para outro patamar. Concordo, viu? E tempos atrás, aqui eu não sei se você, grupo Safety, alguns minutos atrás eu estava falando sobre isso. A sociedade, ela está focada naquilo que dá errado. Se você assiste uma live, se alguém posta um vídeo lá na internet, logo já aparecem os haters. As pessoas estão focando naquilo que dá errado. Às vezes você faz um trabalho 99% certo e você vai ser lembrado apenas por aquele 1% lá que deu errado, né? E a inteligência emocional, ela consiste em saber praticar esse desapego, né? Como assim o desapego, né? Às vezes eu posto... Às vezes não, né? Vocês me conhecem daqui. Eu posto vídeo todos os dias de higiene ocupacional. Com conteúdo de valor, ensinando pessoas e tal e tudo. Sempre, às vezes, sei lá, eu tenho dezenas, centenas de likes. Sempre tem um dislike lá, né? Sempre é um. E muitas das vezes, assim, eu me pego dando importância para aquele dislike que teve, né? E é natural do ser humano se apegar a isso, né? Se apegar àquilo que é contraditório, ou se apegar àquilo que não te faz bem. Só que aí, eu tendo consciência disso, eu já passo a buscar energias diferentes, né? Pessoal, então o tema dessa semana, que eu vou trabalhar essa semana, eu acho até uma semana pouco para a gente estar falando sobre isso, talvez eu possa estender para o café com higiene ocupacional da semana que vem, é esse tema, desenvolvimento profissional na área de saúde e segurança do trabalho, no qual eu vou estar passando algumas dicas aí, vou estar falando, o ponto principal quando ele fala em desenvolvimento profissional, qual que é o ponto principal que já foi falado aqui para as pessoas que estão chegando agora? O seu sucesso profissional não tem a ver com a quantidade de títulos que você tem, não tem a ver com quantos cursos você fez, mas sim com a questão da sua atitude, né? Sucesso profissional tem a ver com atitude, né? Fábio Fernandes, a busca de capacitação está cada vez maior. Sim, e assim, está cada vez maior e cada vez, por incrível que pareça, estudar um diferencial na nossa área, dominar a higiene ocupacional era um diferencial, dominar a ergonomia era um diferencial. Hoje, não passa de uma obrigação de sobrevivência no mercado. Se você fizer apenas aquilo que todo mundo está fazendo, você vai chegar no mesmo lugar que essas pessoas estão. Por que eu digo isso? Estudar higiene ocupacional, estudar ergonomia, fazer curso do PGR, curso de ergonomia, está todo mundo fazendo. E aí eu te pergunto, e a questão da inteligência emocional que foi falada aqui no grupo? A questão do desenvolvimento pessoal, a questão do cuidar da sua saúde física, sua saúde mental. Quem está fazendo isso? Né? Quem está fazendo isso? Mais uma conversa aqui, mais um comentário. O que me deixa triste é a quantidade de pessoas querendo conhecimento e poucos querendo aprender. Na verdade, Cisnando, né? Obrigado aí pela sua participação. Na verdade, eu fui professor universitário, eu fui professor em curso técnico. Hoje eu estou como aluno, né? Fui professor em pós-graduação, mas hoje eu estou como aluno. Eu acho que o nosso problema é um pouco maior, né? Tem muita gente que só quer um diploma, só quer um certificado. Nada mais do que isso. Eu tenho muitos alunos aí, eu tenho uma turma que eu faço a mentoria, né? De higiene ocupacional, eu tenho uma turma de 30 alunos aí no qual eu faço a mentoria. E assim, conversando com eles, eu observo muito isso. Tem gente que quer simplesmente um certificado para falar, olha, eu fiz o treinamento com um higienista conhecido, tá? Eu fiz um treinamento com um higienista famoso, está aqui o meu certificado. E aprender mesmo não é o foco, né? O foco
é título, o foco é o status. Ah, eu sou certificado. Ah, eu sou engenheiro. Tá, mas o que você sabe fazer? Qual que é o resultado que você dá para o seu cliente? Qual que é o resultado que você dá para a empresa que você trabalha? Quantos milhões você economizou no ano com alíquotas, tá? Então, assim, essa questão de resultado é isso. E para ter resultado, envolve conhecimento. Sim, não tem como você avançar se não tiver conhecimento. Mas para ter resultado, envolve essa questão da inteligência emocional e o desenvolvimento profissional. Ele tem a ver com a questão da sua atitude e não da quantidade de títulos que você tem. Tá? Título por título, igual eu falei. Para ser um higienista ocupacional certificado, é fácil? Não é fácil, não. Você tem que estudar pra caramba, tem que estudar muito. Agora, isso vai fazer você ganhar dinheiro? Não, vai depender da sua atitude, que de repente nem certificado você precisa ser. Tá? Vai depender da sua atitude. Gente, para finalizar aqui, olha, o Cisnando, o que me deixa triste é a quantidade de pessoas querendo conhecimento, poucos querendo aprender, verdade. EHS Descomplicado. Gente, toda vez que eu ver esse nome, eu vou elogiar. Que nome bacana, né? Eu acredito nisso também, Thiago. Nem sempre o caminho seguido pela maioria é o ideal. E o meu xará, o Thiago aí, lembrando que os Thiagos vão dominar o mundo, né? Acho que tem 4 Thiago aqui agora. Pedem certificado até em lives. Olha, é verdade, viu? A onda do certificado aí, todo mundo quer um certificado. O EHS Descomplicado, excelente abordagem. Pessoal, vamos ficando por aqui, já passamos